Saravá, meus irmãos, Pai Jonathan aqui novamente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a linha das crianças, tá bom? Então assim, quando nós falamos da linha das crianças, normalmente os terreiros já criam, a analogia de falar que são os Eres, ou a linha de IPG, ou a linha de Cosme e Damião. Então, deixei essas três palavras aí, porque a linha de criança, a primeira pergunta é: que espíritos são esses? Que espíritos são esses que baixam no terreiro? A primeira vez que eu coloquei o pé num terreiro de Umbanda foi numa festa de Cosme e Damião, 27 de setembro. Foi em 2001, a primeira vez. E ao entrar, eu tinha 10 para 11 anos. Se eu não me engano, era 11 anos já, né? Porque foi em 2001, enfim. E ao hora de entrar, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu me assustei. Porque eu era uma criança, né? E ver adultos deitados no chão, sentados no chão, com chupeta na boca, brincando, comendo doce, foi um choque. Eu me assustei. Ué, o que está acontecendo? Onde eu estou, né? E com o tempo, aprendendo tudo, como funcionava, quem era, eu criei um amor muito grande pela linha. E enquanto eu estava trabalhando em outras casas, eu trabalhei muito com a linha de criança. E eu sempre ouvia falar que quando você se torna sacerdote, quando você se torna pai de santo e começa a cuidar da casa, cuidar dos filhos, a linha de criança trabalha um pouco menos com você. Você acaba trabalhando um pouco menos com essa linha. E eu sempre achei, não, onde? Eu trabalho tanto, quase todo, se não todo mês, a cada 15 dias a linha de criança está chegando. O guia que trabalha comigo é o Bastião. E assim foi. E com o tempo eu percebi que isso é real. A linha de criança ela não trabalha muito com sacerdotes, ela trabalha pouco. Não sei se existe um motivo espiritual para isso, mas ao meu ver, o fato da linha de trazer aquele espírito que é brincalhão, que está brincando, talvez tenha alguma coisa a ver com a autoridade do sacerdote no terreiro. Talvez, não sei, estou só supondo. Mas o que eu quero dizer é, a presença de uma criança no terreiro, dessa linha, desses espíritos, ele traz para a corrente alegria, diversão, mas não no sentido da bagunça, mas no sentido da inocência, do amor, da brincadeira, daquele sentimento bom de estar ali se divertindo. E a linha das crianças, existe uma regra, uma frase, um ditado que diz que o que uma criança faz, ninguém desfaz. Porque o sentimento delas é tão puro que quando elas fazem algum trabalho para o bem, para o bem sempre, tá? Por favor. Não quer dizer que agora vão começar a fazer coisa ruim aí com linha de criança, por favor. Mas a ação da criança, por ser tão pura, ela consegue desprender energias de uma forma que nenhuma outra energia negativa consegue interferir. Por isso que se diz que o que uma criança faz, se para o bem, ninguém desfaz. Além disso, essas crianças, esses espíritos, eles podem ter sido espíritos negros, de crianças que viveram no cativeiro ou não, tá? Podem ser crianças de outras nacionalidades, podem ser crianças que viveram em terra e eram brancas, eram mestiças, eram mulatas, eram indígenas, podem. No entanto, na linha das crianças, ainda existem ramificações ali dentro para espíritos, falanges de espíritos, que têm algumas características de outras linhas. Como assim? Exemplo, existem crianças que eram ciganos ou ciganas em terra, viveram em terra. Quando morreram, eles acabaram indo, alguns, para a linha das crianças, e existe uma falange específica para esses espíritos. Raramente você vê um espírito desse num terreiro. Muito raro, muito difícil. Mas existem. Assim como existem os curumins, que são espíritos indígenas, alguns que entraram para uma certa falange que fazem parte da linha de criança. Mas pai, então a linha de curumim, a falange dos curumins,
não é uma linha, não, é uma falange que pertence à linha das crianças. São várias falanges que temos aqui. Ah, pai, mas e Exu Mirim? Não vamos nem falar de Exu Mirim, porque Exu Mirim é um assunto bem diferente. Eles não, ao meu ver, aos textos que eu li, aos livros que eu li já, eles não tiveram vida terrena. Então eles não são eguns, eles são espíritos ancestrais, eles têm uma outra particularidade. Então nós não vamos nem falar deles agora. Nós vamos falar da linha desse agrupamento de Exu Mirim só lá no nosso módulo da Quimbanda, tá? Da linha de esquerda. Mas, por enquanto, não vamos focar nisso aí. O que importa é, esses espíritos agora que trabalham no terreiro, baixa ali uma criança, mas é um Ierê que baixou? É um Ibeji? É um Cosme? Qual que é a diferença? No PDF eu deixei bem explicadinho cada um deles, que eles são, como são, né? Mas para tentar explicar para vocês. Ierê, a palavra Ierê, para o candomblé é um espírito, uma criança, uma entidade, um ser que responde ao orixá. Vocês lembram no vídeo de caboclo que eu falei que o caboclo responde ao orixá na Umbanda? Ele é a voz do orixá na Umbanda. No candomblé é o Ierê. Ele se veste com as vestes do orixá, ele trabalha parecido com o orixá, mas ele fala. Normalmente, eu conheci um pai de santo de candomblé que ele falou para mim que o Ierê dele, o trovão, ele chegava, pegava a vassoura, limpava o terreiro, tirava o pó das coisas, ele zelava pelo santo. Ah, mas ele chegava e estava limpando o terreiro. Desculpem que teve barulho aqui na rua. Mas ele chegava e estava limpando o terreiro, que absurdo. Não é limpar o terreiro, não é fazer trabalhos que a nossa sociedade hoje acaba subjugando e dizendo que são trabalhos sem importância, é um trabalho com um empregado, não é? Normalmente tem pessoas que dizem assim, nossa, mas que absurdo, o espírito estava lá limpando, onde já se viu? Por quê? É ruim limpar? É um trabalho medíocre fazer a limpeza? A limpeza é zelar pelo santo, é zelar pela casa. A casa é dos espíritos, a casa é dos filhos. Então todos que habitam e trabalham naquela casa têm que limpar por ela. Ah, mas então o senhor está falando que vai chamar os preto velhos e vão dar uma vassoura para os preto velhos? Não estou falando isso. Estou falando que no candomblé, um pai de santo amigo meu me falou uma vez que o Ierê dele fazia isso. Eu não soube de outros, não conheço outros. Mas se eu souber de alguém, eu não vou achar errado isso. Não estou falando que é para no meio da gira limpar tudo. Não, não é isso. Mas é para nós tirarmos um pouco da nossa visão, da nossa cultura, da sociedade e lembrarmos que um terreiro é a casa desses espíritos. Então, eles também podem zelar pela casa, pelo Ilê, independente da forma que for, tá bom? Mas então, Ierê tem essa particularidade, essa função, essa característica. Ibeji é um orixá africano, que a palavra Ibeji significa gêmeos, é um orixá que normalmente, eu vou colocar aqui, a imagem são dois totens, né? Dois homens, dois meninos, enfim, mas é esse orixá. Cosme Damião, eu coloquei no PDF a história de Cosme Damião, ficou um pouquinho grande o PDF, tenho aumentado umas 3 páginas ali só disso, mas é interessante ler, entender quem é eles, quem são, não eram crianças, eles eram médicos, e é interessante, eu coloquei lá a lei Cosme Damião. Ainda nós temos a linha de Iori, que há muito tempo atrás, e se vocês procurarem na internet, vocês vão achar lugares que colocam assim as 7 linhas da Umbanda. Aí tá lá, por exemplo, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori e Orimá. Aí, mais ou menos isso. Se eu não me engano, entra Iemanjá também. Mas por quê? Por que não tá Oxum e Yansan? Para explicar para vocês. Oxum, antigamente, por ela também ser das águas, ela era uma energia que se entendia que ela pertencia a Iemanjá. É como se ela fosse um orixá que Iemanjá, Oxum é uma orixá menor, como eles chamam, né? Assim como eu falei no vídeo lá de caboclos, de Ogum, Ogum Egê, Ogum Nagô, etc. Então Iemanjá já englobava ela. Aí nós tínhamos, Yansan não fazia parte dessa egrégora, e se colocava a linha de Iori, as crianças, e a linha de Iorimá, os pretos velhos. E se dizia, essas são as 7 linhas da Umbanda. Essas são as linhas de trabalho.
Isso veio mudando com o tempo, se entendeu que essas linhas auxiliares, pretos velhos e crianças, elas não são em si linhas de trabalho da Umbanda como as principais. Se expandiu na vez de 7 para 14 linhas. Se expandiu as linhas de caboclos e se colocou os orixás Oxum e Ansan na egrégora, tá? Então, isso é importante da história conhecer. E essas crianças, quando elas se manifestam, baixam no terreiro, elas buscam, pertencem a uma determinada falange, a um determinado agrupamento. De acordo com os textos que eu fui lendo, que eu fui aprendendo ao decorrer da vida espiritual aí, eu cheguei à conclusão que os espíritos que trazem nomes de elementos da natureza são da falange regida e protegida dos herês. Porque os herês existem, sim, eles trabalham no candomblé, eles existem. Espíritos que trabalham nos moldes dos herês trazem nomes, se apresentam com o nome de elementos da natureza. Como assim? Conchinha da praia, espadinha, trovão, cachoeira, folhinha, por exemplo, esses daí. Mas espada não é elemento da natureza, mas é um elemento do orixá. Então, esses espíritos, eles são regidos, protegidos pela falange dos herês. Os espíritos que trazem nomes, principalmente de escravos, de espíritos que eram escravos na Terra, né, tiveram sua passagem, principalmente no Brasil colonial, né, e normalmente se nomeava os negros que estavam ali no barco ou na chegada, quando eram vendidos, etc. Então, espíritos de crianças que chegam com nomes e colocam o diminutivo no nome são da linha de Cosme e Damião. Mas não todos. Alguns deles são da linha de Ibeji. Mas agora confundiu tudo. Ibeji, por ser um orixá africano, apenas africano, dificilmente ele é cultuado no Brasil. Acho que sim, mas dificilmente eu conheço casas que cultuam ele. Não conheço, né? E os espíritos que não tiverem uma vivência no Brasil escravocrata vão pertencer a essa denominação de Ibeji. Agora, os espíritos que tiveram essa vivência escravocrata, tiveram um contato com o cristianismo, esses vão trabalhar com a linha, pertencendo à linha de Cosme e Damião. Entenderam? Aí quais são eles? Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho e etc. Ok? Enfim, o que eu quero também dizer com tudo isso? A linha a qual ele trabalha não faz diferença pra gente. Porque o herê, a hora que ele trabalha no terreiro, ou o Ibeji, ou a criança, ou o Cosme, como quiser chamar, essa criança, quando ela trabalha, ela traz alegria, ela brinca, ela pede um doce, ela pede água de bolinha, que é o refrigerante. E o que eu quero que vocês entendam também disso é que a maior parte dessas crianças, elas não tiveram contato terreno com esses elementos. Refrigerante, água de bolinha. A maioria dessas crianças não conheceram terra. A maioria delas nunca tinham visto isso quando viveram aqui. Com a chegada desses espíritos, normalmente se oferecia água com açúcar, água com mel, leite, entre outros. Mas começou a ter uma movimentação desses espíritos exatamente de uma época em que se vendia a gasosa, aquela gasosa de framboesa. E foi dado para essas crianças experimentarem. Quando elas colocaram na boca, elas viram que o gás fazia bolinha na boca. E aí começaram a chamar de água de bolinha. E igual uma pólvora, isso explodiu para o lado de lá. Nós corrompemos a linha ao ponto de que agora os herês, crianças, enfim, chegam no terreiro e pedem água de bolinha. Porque eles aprenderam a gostar desse elemento. Assim como outros, os doces. Qual que é o doce que Cosme gosta? É o doce de abóbora, é aquele feito na panela. É o doce de leite, feito na panela. É o doce de coco, a cocada. É o caruru. Mas a gente começou a dar para eles os doces industrializados, porque é mais fácil para a gente. Eles gostaram e isso foi se agregando ali. O que eu quero salientar com isso é o cuidado para que
Não coloque para o herê os desejos e vontades que o médium tem. Ah, mas eu gosto de torta de limão. Eu vou levar para o meu herê uma torta de limão. Você está levando para um espírito que não conhece daquele elemento um doce. É capaz dele gostar e começar a querer aquilo, mas foi por uma intuição sua e vontade sua. Você está fazendo isso. Então a gente acaba corrompendo um pouco essa linha pelo fato de ter a pureza e a inocência. Eles aceitam, não tem maldade nisso. Mas nós podemos acabar interferindo muito nessa linha. Assim como dar boneca, dar colar, dar coisinhas para criança, para uma menina, por exemplo. Aí eu vou dar uma boneca para ela, uma Barbie, eu vou dar para ela um lacinho de cabelo, vou dar uma chupeta, vou dar uma garrafinha. Várias coisas terrenas de hoje, que não dizendo que a criança não possa ganhar ou ter, mas nós acabamos tirando dessa criança a inocência da brincadeira, que não é só o bem material, entender? A brincadeira da criança não é só o pegar um carrinho e ficar jogando o carrinho de um lado para o outro. Tem que ter o amiguinho do outro lado para jogar o carrinho. Tem que ter uma outra brincadeira, uma outra abertura nisso, para que nós não acabamos prejudicando uma linha espiritual. Eu acho que deu para explicar para vocês a minha visão das crianças, nesse ponto de que nós precisamos cuidar um pouquinho mais da linha das crianças. Então, precisamos trazer mais essa linha e não interferirmos tanto nela. Deixar a linha trabalhar como os espíritos gostariam de trabalhar. Porque senão daqui a pouco, meus amigos, meus irmãos, meus filhos, o futuro que eu vejo daqui a pouco é uma criança chegar e ter um videogame ali para ele ir lá jogar videogame. E não mais ficar brincando de bola. Porque a linha é tão inocente, ela brinca com tudo aquilo que nós dermos para ela trazer de novo, que daqui a pouco eu não duvido que um terreno vai acabar fazendo um absurdo desse. Então, cuidado com a linha de criança, porque tudo aquilo que nós ensinarmos para ela, eles vão aprender. Porque é uma linha, é igual uma criança terrena hoje. Tudo aquilo que você ensina para ela, ela aprende. E o espírito está em evolução. O espírito das crianças aprende muito mais rápido que o espírito de outras linhas. Então, o importante é saber disso, saber como gerenciar isso, como tratar com isso, porque é uma linha maravilhosa de se trabalhar. Eles são muito bons, eles conversam muito bem, eles, novamente, não são guias burros, eles são inteligentes, eles sabem o que estão fazendo, eles brincam conosco para tirar da gente aquela angústia, aquela dor, aquela mágoa. Principalmente na época que nós vivemos tão difícil de quarentena devido à pandemia, é muito importante a linha dos herês. Por mais que o herê gosta de estar ali comendo um bolo dele, ele pega um pedacinho do bolo e come, tio, e dá para você. Ele mostra que ele é tão inocente que ele compartilha o dele. E isso é um sentimento inimaginável que tem no herê. Eu já vi pessoas falando, não, eu não quero, é ruim. Mas você já pensou o lado de lá, desse herê, tirando do dele, come, tio, é para você. É um sentimento de que o ser humano precisava aprender isso. De tirar do seu e dar para o outro ali. Só pelo fato de que você quer dar para ele também, você não quer comer sozinho. Eu fico emocionado quando eu falo de herê, porque eu gosto muito, eu amo muito essa linha. E eu sinto saudade do Bastião. Eu gostava quando ele vinha sempre trabalhar. E eu sinto saudade de trabalhar com ele. Porque ele me trazia essa alegria da simplicidade. Bem, pessoal, esse vídeo é isso. Espero que estejam gostando, espero que gostem. Compartilhe com seus irmãos. Até o nosso próximo vídeo. Axé!